Para o Senhor Jesus, meus irmãos, que vos fala é a irmã Anita. Deus abençoe a todos vocês que se inscreveram neste canal. Não faz mais sentido ir a uma igreja. Esse é o nosso título de hoje. Fica até o final do vídeo para você entender do que eu estou falando. Deixe o seu like, não esqueça, não saia do vídeo sem deixar o like, sem deixar o comentário, sem deixar um oi. Ajuda a mim a crescer esse canal. Embora que tenha tanto tempo que eu não posto um vídeo nesse canal, mas hoje me fez necessário postar esse vídeo. Porque há semanas eu venho com esse título em mente e pensando comigo, Senhor, eu preciso postar este vídeo. Porque, gente, é uma coisa que muitos não estão prestando atenção. Porque quando alguém grita do outro lado, alguém está gritando porque tem alguma coisa acontecendo. E às vezes o grito de alguém não incomoda a gente. E quando é esse sentido aqui, é preciso que a gente acorde, que possamos ajudar um ao outro. Não faz mais sentido ir a uma igreja. Por que alguém pensa desta maneira? Observe, o que é uma igreja para as pessoas que estão de fora? A igreja, para as pessoas que estão de fora, é um local onde elas vão receber a solução para os seus problemas, tanto faz financeiro, conjugal, espiritual. O que elas querem é chegar lá e Deus trabalhar e dar paz a ela. E pelo que a Bíblia fala, essas pessoas têm razão no que ela procura, pois a Bíblia nos fala: vinde a mim todos que estão cansados, oprimido, eu vos aliviarei. E às vezes a pessoa vai a uma igreja no dias de hoje e ao invés dela voltar para casa aliviada, ela volta com mais carga, com queixas, questionamentos, qual não tem ninguém para lhe dar resposta. Porque se for conversar com alguém, alguém vai dizer assim: menina, isso é pensamento do inimigo, o inimigo está furioso. Gente, nem tudo é o inimigo. Tem coisa acontecendo que tem gente que está sentindo, está reclamando e a gente está dizendo que é o inimigo. Um crente congregante, ele vai à igreja fazer o quê? Ele vai para a igreja, quando chega lá, ele vai orar, conversar com Deus. Não estou te dizendo que esse crente congregante não tenha problema. Sim, tem. Todo mundo tem problema, gente. Esse crente congregante, quando ele chega lá, ele ora e ele se derrama diante de Deus. E quando ele se levanta da oração, aquele peso, aquele fardo, aqueles questionamentos, parece que sai de sobre eles. E eles ficam aliviados, felizes, cantam, aplaude ao Senhor, glorifica e volta para casa depois de uma oração, de uma ministração feita, baseada na palavra. A pessoa volta aliviada para sua casa. Mas uma pessoa que é descrente, quando ela chega lá, ela não vai dobrar o joelho para orar, porque ela não entende isso, ela não sabe. Ela está ali na dependência de que alguém fale de Jesus para ela. Alguém faça uma oração por ela, tirando aqueles fardos que está ali sobrecarregando. E o que é que está acontecendo nos dias atuais? Os crentes congregantes, ele vai para a congregação e quando ele chega lá, já não tem mais aquele horário de oração.
aquela comunhão na oração. Eles têm que orar rapidinho, levantar do joelho e sentar, porque já começou o culto. Já não tem mais aquela semana onde a liderança tira um dia para colocar a oração, onde os irmãos vão chorar diante do Senhor, vai derramar diante de Deus suas queixas, sua necessidade e vai se aliviar. O horário de culto é reduzido. E essa redução, eles investem mais no louvor. Tem congregação que investe mais no louvor, tem congregação que investe mais na palavra. Aquele que investe mais na palavra, se for uma congregação, um ministério, aonde eles trabalham com palavra, vale a pena. Porque a palavra, ela te cura, ela te alivia, ela te dá esperança, ela te dá paz, objetivo para a vida, já ajuda. Mas tem uns lugares, gente, que nem na palavra e nem na oração eles conseguem te ajudar. Porque na palavra ele coloca aqueles pregadores que não fala coisa com coisa. E às vezes o pregador, ele lê a mensagem. Porque é assim, se ele já tem um nome de pregador, ele se diz pregador, ele tem que ler a mensagem e ele tem que saber interpretar essa mensagem. Ele tem que saber explicar essa mensagem que ele leu. E às vezes o pregador lê a mensagem e não fala coisa com coisa, não explica nada da mensagem, porque nem ele que se diz pregador entende aquela mensagem, mas ele quer estar ali em cima daquele altar, ocupando o espaço de alguém que era para estar ali. Resumindo, todo aquele povo que cultuou naquela noite volta para casa do mesmo jeito que foi. Vazio, desanimado, sem esperança e perguntando assim: vixe, eu fui para a igreja hoje, nem valeu a pena. Porque ele foi para a igreja e não trouxe nada novo. A mensagem, uma mensagem que ele mesmo já leu várias vezes, já não entendeu, o pregador também não explicou nada. O horário da oração já não tem mais, aonde ele tinha um conforto, um lugar para ele conversar com Deus, colocar para fora as suas queixas, já foi reduzido o horário da oração. E às vezes o pregador sobe em cima do altar e mente, fala a palavra que não tem nada a ver e traz sobre os congregantes uma explicação que o congregante sabe que aquilo ali não é real, trazendo uma fantasia. Gente, ninguém foi chamado para viver de fantasia, não. A vida é uma realidade, não é uma fantasia. E aquele pessoal que não é evangélico, ele senta ali e do mesmo jeito que foi, voltou para casa. Ninguém teve uma inspiração para orar por ele. A mensagem não adiantou em nada. E aí volta para casa do mesmo jeito. Resumindo, qual é o resultado? Igrejas vazias. Igrejas vazias e a liderança começa a fazer campanhas por cima de campanhas para arrecadar fundos para pagar as dívidas. Porque não existe igreja sem dívida. Igreja tem dívida. Igreja tem compromisso para pagar. Mas a igreja não pode colocar as dívidas e os compromissos dela acima do povo que vai ali com carência. Um povo que vai ali, que está com a sua alma rasgada por dentro, querendo um alívio para a sua alma. E geralmente as campanhas que eles colocam são os mergulhos de Naamã, são a queda do gigante Golias. E quando você chega lá acreditando que realmente o pregador vai ministrar o que é uma queda do gigante Golias, o que é um Golias na vida das pessoas, o pregador não explica, porque o objetivo daquela campanha é arrecadar fundos para pagar a dívida da congregação. E isso aqui é uma decepção, porque eles começam a pregar uma mensagem que não tem sentido. Olha, a sua vitória é hoje. Olha, Deus está dando um basta. Olha, Deus está resolvendo
tudo. Olha esse fardo que você vê e com ele você não vai voltar. Olha onde Jesus está, o milagre acontece. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, isso aqui não engana mais ninguém, não. E as pessoas vão, do mesmo jeito que vão, volta. E quando chega em casa, eles começam a perguntar, cadê a vitória? Cadê o milagre? Que se Jesus estava lá, cadê o milagre? E a vida deles continua a mesma. E é por isso que eles não querem mais voltar à congregação. Porque se a campanha é a derrota do gigante Golias, o pregador e o pastor que colocou a campanha, eles têm que explicar quem foi Golias e qual foi a ação de Golias. Como Golias amedrontou Israel. Por que ninguém queria encarar Golias? Somente um menino que foi ungido e estava no anonimato, cuidando das ovelhas do seu pai, teve coragem de olhar para Golias e não se amedrontar pelo seu tamanho, pela sua bravura. Só um menino, com a presença de Deus, com a unção de Deus, não teve medo. Mas os demais, tudo teve medo, até o rei recuou. O rei recuou. Quando o rei olhava para Golias, ele via alguém enorme, alguém que iria envergonhar o reino, alguém que iria derrotar o exército e envergonhar o reino. Mas quando Davi viu Golias, ele viu alguém de nariz empinado e que tinha que baixar a cabeça diante do Deus de Israel. Então, a pessoa que está fazendo essa campanha tem que explicar as ações de Golias, a atitude de Golias, a altura de Golias que dá medo. E quando começar a explicar isso aqui, os ouvintes vão começar a interpretar as suas queixas. E vai dizer, está acontecendo isso comigo. Eu nem sabia que era Golias. Está acontecendo isso comigo. E os ouvintes vão se identificar. Aí você que é pregador tem que explicar o gigante Golias que atacou Davi. Aquele homem de Gate não existe mais. Mas tem força espiritual que atua na mesma ação de Golias, amedrontando, desanimando, deixando cabisbaixo e fazendo você recuar. E ali as pessoas vão começar a identificar sua dificuldade. E elas vão entender em que área elas têm que orar, pedindo a Deus para resolver os seus problemas. Mas quando o pregador que está ali para arrecadar começa a dizer, a tua vitória é hoje. Hoje Deus está resolvendo. As pessoas vão voltar para casa, o problema vai continuar e ela não vai ter mais ânimo de voltar à congregação, porque ela encontrou a mentira ao invés da verdade. E é por causa desse tipo de atitude e de liderança que o povo já não tem mais prazer de voltar à congregação. E aí a congregação vazia e eles começam a botar campanha, porque tem que pagar as dívidas. Começa a botar campanha e começa a excluir pregadores que ensinam a palavra do jeito que ela é, que pregam do jeito que ela é, para tirar o povo do medo, para tirar o povo da prisão espiritual. Eles tiram o pregador, porque esse tipo de pregador incomoda eles, porque o que mais a liderança tem medo é que o povo leiam a Bíblia e entendam a Bíblia, porque eles sabem que se o povo ler e entender, o povo vai deixar de congregar em muitas igrejas que tem aqui na face da terra, que é uma decepção diante de Deus. E aí ele começa a excluir os pregadores que falam a verdade. E começa a chamar aqueles com entendimento fechado, que não sabem interpretar a palavra e que vai mentir o tempo todo. A vitória é hoje. A vitória é sua em nome de Jesus. Você está levando sua vitória para casa.
A sua vinda aqui não foi em vão. É hoje que Deus vai mudar a sua história. E quando chega em casa, as pessoas veem que a situação continua a mesma. Gente, mentir em cima do altar, enganar o povo é muito ruim, é muito feio. E você que é líder, que está preocupado em arrecadar fundo para pagar as dívidas e mente para o povo, engana o povo, você vai pagar caro, porque o juiz da terra não vê isso, mas o juiz de Deus jamais vai te poupar. Deus sabe que você não tem amor por essas almas. Ele sabe que o que você quer mesmo é a lã dessas almas, é a gordura para você pagar a sua dívida. E se você está aí, você entrou aí, não foi para poder fazer isso, foi para trazer paz ao coração daquele que está aflito devido aos problemas que estão enfrentando. Então, quando você vê alguém dizer assim, não faz mais sentido ir a uma igreja. Não diga que é o inimigo. Sabe por quê? É a liderança. A liderança mentindo. A liderança enganando. Preocupado com entrada e saída. E não está preocupado com o grito das almas. Com o grito das pessoas. Olha o que a Bíblia fala no livro de João. Que o ladrão não veio a não ser para destruir e roubar. E que ladrão é esse? Esse ladrão que a Bíblia fala é os líderes dos dias de hoje. Pega esse vídeo e envia para as pessoas. Digam para elas que se a liderança mente para ela, a Bíblia não vai mentir. Ela pegar a sua Bíblia e começar a ler. E aquilo que ela não entende, vá para a internet, procurar entendimento, procura um dicionário, procura uma enciclopédia, mas não deixa que esse fardo permaneça em você. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Deixa seu like. Que Deus abençoe.